Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para fazer a correção da avaliação de física, para vocês entenderem a nota que tiraram. E para quem vai fazer a recuperação paralela, né, ter a oportunidade de ver a resolução das questões para fazer a atividade de hoje. A atividade é bem parecida, são 4 questões, vale 8 pontos para recuperar quem está com pendência de nota, tá bom? Vamos lá. Na primeira questão, vocês têm que primeiro aprender a identificar as grandezas pelas suas unidades de medida. No caso aqui, se está sendo dado em watts, você tem que saber que é a potência, e se está sendo dado em volts, saber que é a DDP, ou a corrente elétrica. Então, aqui na primeira questão, ó, potência, 2.500 watts, e a DDP, que é o U, é 220 volts, certo? E o item A, ele pede para você calcular a intensidade da corrente que atravessa, no caso seria o refrigerador, considerando ligado corretamente. Então, vocês poderiam utilizar essa fórmula aqui que a gente já utiliza há bastante tempo, desde o primeiro semestre até, né? P igual U vezes I. Aí é só substituir o P, que é a potência, fica 2.500 aqui, o U, que é a DDP, 220, vezes o I, que é quem eu quero encontrar. Esse 220 ele está multiplicando o I, então ele vai para o outro lado dividindo. Então, nós teremos que a corrente elétrica é igual a 2.500 dividido por 220, que vai dar um valor aproximadamente de 11,3, a corrente elétrica é dada em amperes. Então, aí vocês já confiram se acertaram, né? Se ganharam a pontuação toda ou só em parte, certo? O item B, ainda da primeira questão, pede para calcular a energia consumida. Tá? A energia é igual à potência vezes o tempo. Só que vocês têm que lembrar que, para calcular a energia consumida, a potência tem que estar em quilowatt. Então, você pega aqui a potência em watts, divide por 1.000, e aí você vai ter o valor em quilowatt, que no caso 2.500 dividido por 1.000 vai dar 2,5. O tempo, ele diz aqui que é o consumo desse aparelho, né, admitindo que ele permaneça ligado durante todo o dia. Então, um dia, a gente sabe que tem 24 horas. E aí, quando você multiplicasse ali, 2,5 vezes 24, você chegaria ao valor de 60 kWh, que é a unidade usual da energia consumida, tá bom? Dessa forma, vocês resolveriam com facilidade a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Também muito simples de resolver. A única difícil era a quinta, né? A segunda é um resistor ôhmico de resistência igual a 20 ohms. Então, resistência igual a 20 ohms. É atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, o I, que é a corrente elétrica, 4 amperes. Determine a queda de potencial que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor. A queda de potencial, a diferença de potencial é a DDP. Aqui vocês usariam a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, porque é só observar aqui as letrinhas, ó. Tem o R, tem o I, vou encontrar o U, né? Então, o U é igual. Quem é o valor do R, que é a resistência? 20. Quem é o valor do I? 4. Multiplicando aqui, alguns colegas erraram. 20 vezes 4 é 80. Eu acredito que falta de atenção, então perderam algum ponto na questão, tá bom? Deixa eu só limpar aqui o quadro um instantinho para fazer as demais questões. Daqui a pouco eu retorno com vocês. Pronto, retornando aqui. Deixa eu pegar minha caneta. A terceira questão também é uma questão bem simples, né? Uma corrente elétrica de intensidade 8 amperes, então o I é 18 amperes, percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto e meio. Então, o tempo aqui, né, é 1,5 minutos e eu preciso aqui calcular o valor da carga. 1 minuto e meio, vocês têm que transformar em segundos, né? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. I é igual a carga dividido pelo tempo. E o tempo aqui tem que estar em segundos. Então, 1,5 era só multiplicar por 60. E aí, você chegaria a 90 segundos, certo? Substituindo aqui, o I
é 18, que é o valor da corrente elétrica, a carga a gente ainda vai encontrar e o tempo 90. E aí vocês fariam aqui uma regrinha de 3 e chegariam a carga é igual 18 vezes 90, 1620 coulomb. Bem simples também, valia também 2 pontos essa questão. A quarta questão era mediana, não chegava a ser difícil, né? Era média, porque você tinha que fazer 2 cálculos. Ela dá aqui, ó, a corrente, ela dá a DDP, ó, que é 28 volts, e ela dá a resistência, que é 4 ohm. E aí ela pede para você encontrar a potência. Quem soube lá no caderno pesquisar, tinha uma fórmula da potência, se eu não me engano, é essa daqui, ó. P igual U ao quadrado sobre R, que você resolveria com um cálculo só. Quem não e fez de outros caminhos, por exemplo, calculou primeiro usando essa daqui, ó, U igual a R vezes I, e depois essa daqui, ó, P igual a U vezes I, tá? Que são duas fórmulas que a gente já tem memorizado de tanto utilizar. Então, de ambas as fórmulas dava certo, tá? É importante era chegar ao resultado final correto, e eu considerei. Vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, P igual ao quadrado sobre R. Deixa eu ver se é essa mesmo, se eu tô lembrando. O ao quadrado aqui, aqui ficaria valores muito altos, né? Não, vou usar por ela não, que vai ficar valores altos, vou pelo caminho mais fácil. Pronto, o caminho mais fácil é você usar, primeiro, U igual a R vezes I, que é a primeira lei de Ohm, que é fácil de memorizar. Depois eu usava essa, ó, P igual a U vezes I, que também acredito que vocês já memorizaram, que a gente usa muito. Então, aqui o U, ó, 28, o R, ó, 4, e aí você vai encontrar o valor do I. O 4 passa para o outro lado dividindo. 28 dividido por 4, 7. Ó. Então, aqui nem de calculadora você precisa. Agora, você vem calcular a potência. Ó. O U aqui é 28 vezes. O I, eu acabei de encontrar, ó, é 7. E 28 vezes 7 dá 196 e a potência é dada em watts. Então, ó, tinham outros caminhos para chegar ao mesmo resultado, tá? Quem chegou ao resultado correto, eu considerei. Agora a gente vai para a questão mais difícil da prova, que inclusive não lembro se eu dei correta para alguém. Era uma questão do Enem, porém eu adaptei, por isso que a questão que vocês viram no Google, a resolução, não era a resolução desta questão, porque foi adaptada lá a pedir a resistência baseada em outros fatores, que no final você teria que quadruplicar o resultado da resistência. Já aqui não, eu pedi simplesmente a resistência elétrica. Então, a gente iria extrair os dados aqui. No gráfico, começava a analisar o gráfico, né? Você tinha que saber analisar o gráfico. A diferença de potencial, ela tá aqui na horizontal, no eixo dos X, ó. E a corrente elétrica, ela tá aqui na vertical, no eixo dos Y. Para pegar os valores da DDP e da corrente elétrica, você tinha que observar os pontos do gráfico, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, ó, a DDP, ó, é 1 e a corrente elétrica, ó, é 2. Se você pegasse esse daqui, ó, a DDP é quem, ó? É 2 e a corrente elétrica ali é 4. Só que a corrente elétrica, ela ainda tem esse detalhezinho aqui, ó, 10 a menos 6. Então, o número que você pegasse aqui, você iria ter que acompanhar com o 10 a menos 6 aqui. Eu vou usar esse aqui, ó. É o 1 da DDP e o 2 da corrente elétrica. Então, vai ficar aqui. O I, que é a corrente elétrica, é 2. Aí, traz a base 10, ó. Vezes 10 a menos 6. E o U, que é a DDP, ó, é simplesmente 1. Então, tá aqui, ó. 1, olha ligado no gráfico, esse primeiro pontinho, ó. Vou colocar aqui no gráfico o ponto A, que eu estou utilizando. Se você usasse o ponto B, que eu marquei no gráfico, daria certo também. Se você pegasse qualquer um desses pontos do gráfico, ia dar o mesmo resultado, certo? E aí, a questão, ela é clara. Pede para você calcular a resistência. A fórmula da resistência, U igual a R vezes I, certo? O U, quem é? É 1. O R eu quero encontrar e o I é 2 vezes 10 a menos 6. O R, né, para mim encontrar ele, eu vou ter que mandar aqui o 2 vezes 10 a menos 6 para o outro lado dividindo o 1 que já está lá. Então, vai ficar assim, ó, resistência é igual a 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Aqui foi a parte que eu tenho certeza que vocês sentiram dificuldade. Divisão de notação científica, regrinha.
divide os números, no caso esse número aqui, ó, 1 dividido para 2, repete a base 10 e subtrai o expoente de cima menos o de baixo. E aí vocês poderiam dizer, mas em cima não tem expoente, não tem base, não tem expoente. É aí que eu aconselho vocês a colocar uma base e um expoente. O 10 elevado a zero, que 10 elevado a zero vocês têm que lembrar que é 1, então ele não vai alterar nenhum resultado que estiver no numerador. E fica mais fácil de você resolver, ó. Agora divide, ó. 1 dividido por 2 é 0,5 vezes o 10, repete a base. Ó, o expoente de cima menos o de baixo, ó. O de cima é 0, menos da fórmula, o de baixo é menos 6. Então, vocês observam que a gente fica com dois sinais de menos, e menos vezes menos é mais, ó. Então, esse expoente aqui, ó, fica 6 positivo. Se vocês olharem as opções, ó, gente, esse númerozinho aqui é o expoente que desceu, ó. Aqui no item A é 10 elevado a zero, o item B é 2 vezes 10 elevado a zero, aqui, vou anotar aqui os itens, né, ó. O A que tem ali, ó, 0,5 vezes 10 elevado a zero. E por aí vai, tá? E aí vocês observariam que não tem essa opção, 0,5 vezes 10 elevado a 6. Mas se vocês fizessem a regrinha da notação científica, né, que esse número que multiplica a base, ele tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, coloca esse número dentro desse intervalo, ó. Para o 0,5 ficar um número dentro desse intervalo, eu tenho que andar a vírgula uma casa para a direita, ela vem para cá, ó. Então, eu vou ter que, vai ficar 5 vezes 10. Quando eu ando uma casa para a direita, eu subtraio 1 no expoente. Se eu tivesse andado 2 casas para a direita, subtraía 2. 3 casas, subtraía 3. E por aí vai. No meu canal tem um vídeo com todas as operações de notação científica, com essas regrinhas. Quem quiser rever para relembrar, na física do Enem sempre cai a operação com notação científica, tá? Então, fica a dica. E agora, 6 menos 1, 5. Ohm, que é a unidade de medida da resistência. E aí, quando vocês olhar lá no gabarito, o item D é 5 vezes 10 elevado a 5 ohm, e seria a resposta dessa questão. Algumas pessoas apareceu lá multiplicando 4 pelo resultado final e tudo mais. Foi a questão do Enem, tá? Essa aqui foi adaptada, porque eu facilitei. Ela é mais simples do que aquela questão que aparecia. Então, agora vocês podem entender quem tirou um 8, quem tirou um 9. Uns eu considerei metade da questão, tá? Então, é isso. Quem está na recuperação paralela não vai cair essa quinta questão, vai cair só as outras 4, claro, com outros valores, né? Que não vai dar esses resultados, mas a resolução da mesma forma. Então, até o próximo vídeo, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp e aguardo a atividade de vocês.